Se você não usa os stories, você precisa começar agora mesmo. Você pode até pensar o seguinte: poxa, cara, queria até fazer stories, mas eu não consigo. E esse é o maior problema que eu consigo identificar em mim e em você. Esse é o inimigo que impede que a gente comece e realmente se destaque. É o famoso medo da câmera. Acontece, na verdade, é que nós não temos medo da câmera. Nós temos medo do julgamento e das críticas que vamos passar quando postamos um stories ou um vídeo, e até mesmo com algumas fotos. E nós, seres humanos, temos medo de ser julgados o tempo todo, tanto que tentamos nos encaixar em padrões diariamente para não ser julgado por estar fora dele. E como que resolve isso? E eu vou te dizer aqui, e você vai começar hoje mesmo a postar nos seus stories. Então, primeiro você tem que entender que ser criticado e julgado é algo positivo, caso aconteça com você. Mas como assim? Eu aprendi com Jerônimo Temel, um coach muito bom, que você não pode ser morno. Isso porque a maioria das pessoas passa a vida toda assim. São aquelas pessoas conhecidas como normais, que não se posicionam e preferem ficar na zona de conforto. E o problema disso é que ninguém gosta de pessoas mornas. E na verdade as pessoas gostam de dois extremos, quente ou frio. Por exemplo, ninguém gosta de tomar cerveja nem um café morno. As pessoas gostam de tomar o café quente e a cerveja gelada. A vida morna é uma vida sem críticas e sem julgamentos, mas é uma vida que não faz diferença. Então é necessário que você não seja morno, porque só definindo um posicionamento, escolhendo um dos extremos, quente ou frio, é que você vai começar a incomodar as pessoas. E esse incômodo existe porque as pessoas são mornas. Elas têm raiva, elas têm inveja, elas têm ciúmes e não conseguem expressar isso. Por isso acontece o fenômeno do hater. São pessoas mornas que chegam na sua publicação e comentam coisas tentando te deixar pra baixo. E se você quer viver de histórias que te dê orgulho, você não pode ser morno. E é por isso que quanto mais crítica, mais sucesso você está tendo. Por isso, ser criticado não é ruim. Aqui nós estamos ressignificando a crítica e o julgamento. Assim, a gente consegue lidar com nossos medos de forma positiva e também começa a quebrar as barreiras que nos separam dos nossos objetivos. Entendendo isso, você precisa entender o segundo passo para perder esse medo. E nesse passo você precisa desacelerar os seus pensamentos. Pelo simples fato de que quando você pensa no julgamento que pode passar, você vai pensar a respeito. Meio óbvio, né? Mas a questão é que quando temos o medo, a nossa cabeça tende a aumentar esses nossos pensamentos a respeito desse medo, e isso estabelece em nós uma emoção. Então você precisa agir antes mesmo desses pensamentos tomarem conta da sua cabeça. E quando esse medo é apenas um pensamento, nós temos como impedir de se tornar uma emoção. O que as pessoas mais vêm falar comigo é: eu queria muito fazer stories, mas eu morro de vergonha. Como eu faço para perder a vergonha de fazer stories? Eu até queria fazer stories, mas as pessoas vão achar que eu quero aparecer e vão começar a falar mal de mim. E se ninguém quer ouvir o que eu tenho pra falar, eu vou passar vergonha de graça. A minha vida é tão sem graça, eu nem tenho o que postar. As pessoas vão falar que só tô querendo ser blogueirinha. E pra não ter que enfrentar esses pensamentos e muito menos chegar a transformar em uma emoção, você precisa simplesmente parar de pensar. E uma forma que eu aprendi a fazer isso, que o Jerônimo ensina, é neutralizando esses pensamentos com uma frase. Você precisa mentalizar essas duas frases. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ou então, o extraordinário exige que eu faça diferente da maioria. Então, a partir de hoje, você já sabe como lidar com esse pavor de se mostrar nas redes sociais. Você já sabe que precisa, sim, se posicionar. E melhor ainda, quando começa a incomodar essas pessoas mornas e que podem te criticar. Elas não têm coragem de sair da zona de conforto e viver uma vida extraordinária, lutando pelos sonhos deles. Por isso, são assim. E não tem problema nenhum com você. Pelo contrário. Agora você já pode começar a usar seus stories.